Parte 15. Experimentos com parasitas encontrados em plantas indicam que até mesmo a mais inferior forma de vida pode tirar vantagem da lei natural. O experimento a seguir foi conduzido pelo Dr. Jacques Locke, PhD, membro do Instituto Rockefeller. Para se obter o material, roseiras plantadas em vasos são trazidas para a sala e colocadas diante de uma janela com a vidraça fechada. Se as plantas secam, os pulgões, parasitas, que antes não tinham asas, se transformam em insetos alados. Depois da metamorfose, os animais deixam as plantas, voam na direção da janela e começam a rastejar vidro acima. É evidente que esses insetos minúsculos perceberam que as plantas em que cresceram estão mortas e que obviamente não conseguiriam arranjar mais nada para comer e beber nessa fonte. A única forma de salvarem a si mesmos da inanição era criar asas temporárias e voar, e foi isso que fizeram. Experimentos como esse indicam que a onisciência e a onipotência são onipresentes e que até o menor ser vivo pode tirar vantagem disso em uma emergência. A parte 15 falará mais sobre as leis que regem nossas vidas. Explicará que essas leis agem em nosso benefício, que todas as condições e experiências que atraímos são para nosso proveito, que ganhamos força na mesma proporção do esforço feito e que a melhor maneira de alcançar nossa felicidade é por meio da cooperação consciente com as leis naturais. 1. As leis que regem nossas vidas existem apenas para o nosso benefício. Essas leis são imutáveis e não há como escaparmos de sua ação. 2. Todas as grandes forças eternas agem em solene silêncio, mas podemos entrar em sintonia com elas e, assim, expressar uma vida de semelhante paz e felicidade. 3. Dificuldades, desarmonia e obstáculos indicam que estamos nos recusando a abrir mão do que não precisamos mais ou a aceitar o que nos é necessário. 4. O crescimento é alcançado por meio de uma troca do velho pelo novo, do bom pelo melhor. É uma ação condicional e recíproca, pois cada um de nós é uma entidade pensante completa, e essa completude faz com que seja possível recebermos apenas o que ofertamos. 5. Não podemos obter o que precisamos se nos agarramos obstinadamente ao que temos. Somos capazes de controlar conscientemente nossas condições quando avaliamos de maneira sensata o propósito do que atraímos, e podemos extrair de cada experiência somente o que precisamos para continuar crescendo. Nossa capacidade de fazer tal coisa determina o grau de harmonia ou felicidade que alcançamos. 6. A capacidade de obter o que é necessário para o nosso crescimento aumenta constantemente conforme alcançamos planos mais elevados e desenvolvemos uma visão mais ampla. E quanto maior a nossa capacidade de saber quais são as nossas necessidades, mais seguros devemos ser para que possamos reconhecer a presença dessas coisas, atraí-las e absorvê-las. Tudo o que necessitamos para o nosso crescimento pode chegar até nós. 7. Todas as condições e experiências que atraímos são para o nosso benefício. Continuaremos atraindo dificuldades e obstáculos até absorvermos sua sabedoria e extrairmos deles o essencial para continuarmos crescendo. 8. Que colhemos o que plantamos é uma verdade matematicamente exata. Ganhamos força permanente na medida exata do esforço feito para superarmos as dificuldades. 9.
As necessidades inexoráveis do crescimento exigem que exerçamos o mais elevado grau de atração para obtermos o que está em total sintonia conosco. Nossa maior felicidade será alcançada pela compreensão das leis naturais e por nossa cooperação consciente com tais leis. 10. Para que tenha energia, o pensamento deve estar impregnado de amor. Amor é um produto das emoções. Portanto, é fundamental que as emoções sejam controladas e direcionadas pelo intelecto e pela razão. 11. É o amor que transmite energia para o pensamento, permitindo assim que ele germine. A lei da atração ou a lei do amor, pois as duas são uma só coisa, trará o que for necessário para o crescimento e a maturidade do pensamento. 12. A primeira forma que o pensamento encontra é a linguagem, ou as palavras. Isso determina a importância das palavras. Elas são a primeira manifestação do pensamento, os recipientes que o contêm. Elas agarram o éter e, ao colocá-lo em ação, reproduzem o pensamento para outras pessoas na forma de sons. 13. O pensamento pode levar a ações de qualquer tipo, mas qualquer ação é apenas o pensamento tentando se expressar numa forma visível. Portanto, é evidente que, se queremos condições desejáveis, devemos cultivar apenas pensamentos desejáveis. 14. Isso nos leva à inevitável conclusão de que, se desejamos expressar fartura em nossas vidas, devemos cultivar somente pensamentos de abundância. E, como as palavras não passam de pensamentos tomando forma, devemos ser especialmente cuidadosos e usar apenas a linguagem construtiva e harmoniosa, a qual, quando finalmente se cristalizar em formas objetivas, será para o nosso benefício. 15. Não podemos evitar as imagens que fotografamos sem parar em nossa mente. E essa fotografia de ideias errôneas é exatamente o que fazemos ao usarmos as palavras. Quando utilizamos qualquer forma de linguagem que não tem relação com o nosso bem-estar. 16. Passamos a manifestar mais e mais vida conforme nosso pensamento torna-se mais claro e avança para planos mais elevados. Isso é mais facilmente alcançado quando usamos imagens de palavras que são claramente definidas e livres de ideias ligadas a elas em planos menos elevados de pensamento. 17. É com palavras que devemos expressar nossos pensamentos. E, se formos fazer uso de formas mais elevadas de verdade, podemos utilizar apenas material que tenha sido selecionado com cuidado e inteligência, tendo tal propósito em vista. 18. Esse maravilhoso poder de expressar os pensamentos na forma de palavras é o que diferencia os seres humanos do restante do reino animal. Pelo uso da palavra escrita, podemos olhar para trás ao longo de séculos e ver cenas interessantes que passaram a fazer parte de nossa herança atual. 19. O ser humano pode estar em comunhão com os maiores escritores e pensadores de todos os tempos, e, portanto, todos os registros que possuímos hoje em dia constituem a expressão do pensamento universal que procura tomar forma na mente do homem. 20. Sabemos que o pensamento universal tem como meta a criação da forma. Sabemos que, do mesmo modo, o pensamento individual está sempre tentando se expressar na forma. E sabemos que a palavra é uma forma do pensamento, e que uma frase é uma combinação de formas do pensamento. Portanto,
Se desejamos que nosso ideal seja forte ou belo, devemos entender que as palavras com as quais criar esse templo devem ser precisas e combinadas com cuidado, porque a precisão na construção de palavras e frases é a forma mais elevada de arquitetura da civilização e o passaporte para o sucesso. 21. Palavras são pensamentos e, portanto, um poder invisível e invencível, e se materializarão na forma que lhes foi dada. 22. As palavras podem se transformar em lugares mentais que existirão para sempre, ou podem se transformar em barracões que uma simples brisa derruba. Elas podem agradar olhos e ouvidos, podem conter todo o conhecimento. Nelas encontramos a história do passado e a esperança do futuro. Elas são mensageiras vivas que dão origem a toda a atividade humana ou super-humana. 23. A beleza das palavras é a beleza do pensamento. O poder da palavra é o poder do pensamento. E o poder do pensamento é sua vitalidade. Como identificamos um pensamento vital? Quais são as características que os distinguem? Deve haver um princípio. Mas como identificamos o princípio? 24. Existe um princípio da matemática, mas nenhum do erro. Existe um princípio da saúde, mas nenhum da doença. Existe um princípio da verdade, mas nenhum da desonestidade. Existe um princípio da luz, mas nenhum da escuridão. Existe um princípio da abundância, mas nenhum da pobreza. 25. Como sabemos que isso é verdade? Porque se aplicarmos o princípio da matemática corretamente, sem dúvida, alcançaremos nossos resultados. Onde há saúde, não há doença. Se conhecermos a verdade, não nos deixaremos enganar pelo erro. Se deixarmos entrar a luz, não haverá escuridão. E se há abundância, não pode haver pobreza. 26. Esses são fatos evidentes por si sós, mas a verdade importantíssima é que um pensamento que contém princípio é vital, e, portanto, contém a vida, e, consequentemente, cria raízes, e, por fim, e com certeza, acaba por deslocar os pensamentos negativos, os quais, devido à sua natureza, não contêm vitalidade. Isso parece ter sido esquecido. 27. Mas esse é o fato que lhe permitirá eliminar qualquer tipo de dissonância, insuficiência e limitação. 28. Não há dúvida de que aquele que é sábio o bastante para compreender, logo reconhecerá que o poder criativo do pensamento coloca uma arma invisível nas mãos desse indivíduo e faz dele senhor de seu destino. 29. No mundo físico, existe uma lei de compensação, que é o surgimento de certa quantidade de energia em um lugar significa o desaparecimento da mesma quantidade de energia em outro lugar. E por isso, entendemos que só podemos receber aquilo que ofertamos. Se prometermos a nós mesmos fazer determinada coisa, devemos estar preparados para assumir a responsabilidade de realizá-la. O subconsciente não é capaz de raciocinar. Ele confia em nossa palavra. Se pedimos algo, nós receberemos o que pedimos. Se fizermos nossa cama, temos que nos deitar nela. Os dados foram lançados. Os fios formarão o padrão que escolhermos. 30.
Por isso, devemos exercitar o discernimento, para que o pensamento que cultivamos não contenha nenhum germe mental, moral ou físico que não queremos que seja materializado em nossa vida. 31. O discernimento é a faculdade mental que nos permite examinar fatos e condições distantes. É uma espécie de telescópio humano e nos permite entender as dificuldades e também as possibilidades em qualquer situação. 32. O discernimento permite que estejamos preparados para os obstáculos que encontrarmos. Assim, podemos superá-los antes que tenham qualquer chance de causar dificuldades. 33. O discernimento nos permite planejar com antecedência e voltar nosso pensamento e nossa atenção para a direção certa, e não para os canais que não oferecem retorno algum. 34. O discernimento, portanto, é absolutamente essencial para o desenvolvimento de qualquer grande feito, mas com ele podemos entrar, explorar e dominar qualquer campo mental. 35. O discernimento é um produto do mundo interior e se desenvolve no silêncio, por meio da concentração. 36. No exercício desta semana, concentre-se no discernimento. Assuma sua posição habitual e foque seu pensamento no fato de que conhecer o poder criativo do pensamento não significa dominar a arte do pensamento. Mantenha esse pensamento focado no fato de que o conhecimento não se aplica sozinho, de que nossas ações não são governadas pelo conhecimento, e sim pelo hábito, por costumes e por precedentes. A única maneira de aplicarmos o conhecimento é por meio de determinado esforço consciente. Traga à mente o fato de que o conhecimento não utilizado desaparece da mente, que o valor da informação está na aplicação do princípio. Continue nessa linha de raciocínio até alcançar discernimento suficiente para formular um programa definitivo de aplicação desse princípio em seu problema particular.